Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Motiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos. Nós estamos entrando no sexto capítulo da Beleza do Gita, do Bhagavad Gita, no qual Lord Krishna aborda o tema meditação, dhyana, né? Meditação é um tema que deve provavelmente interessar a maioria de nós, porque nós no Ocidente fomos, né, de um modo ou de outro, introduzidos, né, a um caminho ou outro espiritual através da meditação, né? Então, o que é a meditação? Nós veremos aqui o que é a meditação, segundo o Vedanta. Existe uma infinidade de definições. Meditação não é isso, é aquilo, não é aquilo outro, né? O meu primeiro guru também definia a meditação a modo seu, né? Que não era uma concentração, não é um foco. Então, existe uma infinidade de definições e nós vamos compreender aqui dentro do âmbito dessas escrituras reveladas, né, os Vedas, o que é realmente a meditação, né? E como nós vimos, né, nós estamos na introdução deste capítulo, né? O Swamiji apresenta para a gente uma introdução legal, bacana, eu quis abordá-la aqui, sem entrar muito nos promenores, mas a meditação não serve para obtermos o autoconhecimento e a libertação, tá? Ou podemos dizer que a meditação de verdade serve somente para produzir o autoconhecimento e a libertação. Então, que contradição é essa? Não existe contradição. Existem dois níveis de meditação. Nós podemos meditar para acalmar a mente, né? Para purificar a mente, né? Para tranquilizar a mente. E quando nós possuímos uma mente mais tranquila, mais calma, né? Mais focada, mais equilibrada, mais, né, integrada, como queiramos dizer, aí nós nos sentimos como? Nos sentimos muito melhor, né? Porque uma mente agitada, preocupada, né, triste, deprimida, ansiosa, aflita, né? Ela faz de modo que nós soframos, né? Então, o sofrimento é um estado mental e a alegria e a felicidade também é um estado mental. Todos nós no Ocidente nos movemos em direção vamos ver essa história de meditação. Por quê? Porque nós queremos tranquilizar o nosso instrumento primário de experiência, que é a mente, porque através desse instrumento nós experimentamos o mundo. Se a mente estiver aflita, nós seremos condicionados a experimentar um mundo cheio de aflição. Se a mente estiver tranquila, quieta, né, muito equilibrada, né, equânime, nós experimentaremos o mundo, né, de modo também, né, bonito, equilibrado, alegre, satisfeito, tranquilo, né? Então, a mente é tudo, né? Então, todos nós, né, ouvimos falar sobre a meditação como um modo de tranquilizar o nosso instrumento de experiência, que é o complexo corpo-mente, de modo que nós possamos ter uma experiência melhor a respeito de nós, o instrumento, né, e o mundo obtido através deste instrumento. Então, essa é a meditação como nós a conhecemos no Ocidente, mas existe um problema enorme, todos nós passamos por isso, né? Que você precisa de uma mente meditativa para fazer meditação, né? Então, quando eu fui introduzido à meditação, eu falei, que legal, bacana, mas não consigo.
Não consigo, não consigo, não consigo, porque a mente estava extremamente, né, agitada, né, preocupada, ansiosa, sofrida, né? Então, uma mente naquela condição, ela é incapaz da meditação. Então, existe a meditação a nível preliminar para fins de preparação ou purificação ou melhoramento deste instrumento chamado o corpo-mente. Então, existe a meditação preparatória, mas entrar na meditação preparatória diretamente já é difícil, porque nós precisamos de uma mente relativamente já melhorada para entrarmos nas meditações de controle da mente, dos pensamentos, das emoções, na observação de todo o nosso sistema, os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações, para a gente começar a refinar, regular, né, disciplinar este mecanismo, todos esses mecanismos vivos, né, do nosso corpo complexo, corpo e mente, né? Nós precisamos de uma mente já mais pura, né? Então, como nós sabemos, né, a ciência do Karma Yoga, ela é fundamental e é realmente uma tragédia que a meditação, né, o Vipassana, o Dhyana, seja introduzido no mundo ocidental como um meio para obter o autoconhecimento e moksha, que é impossível, né? Porque o indivíduo ele está longe de estar qualificado até mesmo para meditar com fins de purificar e fortalecer, né, e estabilizar, né, e equilibrar o complexo corpo-mente, né? Então, existem meditações, as meditações a nível preparatório, elas são difíceis, a menos que o Marcelo tenha passado pelo Karma Yoga, a menos que a Marinéia tenha passado pelo Karma Yoga. É muito difícil meditar, eu sei, passei por isso na pele. Foram 10 anos antes da minha mente se tornar meditativa, né? E a maioria das pessoas desiste no meio do caminho, porque acaba descobrindo a impossibilidade, né, de obter uma mente meditativa. Então, o Karma Yoga é a ciência natural que prepara a mente para o Passana, né? O Passana é a meditação para preparar a mente. É por isso que o Vipassana Yoga não é uma coisa tão relevante dentro do âmbito do Vedanta e no caminho de um vedantino, porque, como eu coloco frequentemente, o Vipassana Yoga, né, é alguma coisa, se necessária, é alguma coisa que podemos utilizar como instrumento a mais, né, porque um bom Karma Yoga já produz, já obtém muita purificação, melhoramento, equilíbrio, equanimidade mental e emocional, entendeu? Para entrar no mundo do Vedanta, que é Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Então, nós temos o Karma Yoga, que é a sadhana mais fundamental, mais natural e mais eficaz para 99,99% dos seres humanos que vivem no mundo, né? Que devem, né, interagir com o campo, né? Então, eu estou abrindo esse parênteses para explicar que, nesta introdução do Swami, ele apresenta a meditação em dois níveis, de preparação, como o Vipassana, e depois como contemplação, ou melhor dizendo, como aplicação do conhecimento, que é o Nididhyasana. Então, a meditação de purificação e preparação não produz autoconhecimento e libertação, e moksha, não produz. Mas existe a meditação vedântica que serve somente o propósito de produzir o autoconhecimento e a libertação. E esta meditação é chamada Nididhyasana, né? É um fluxo homogêneo, constante, de conceitos e noções a respeito da real natureza, a real identidade do eu, do ego, né? Que começa a criar uma atmosfera no qual o indivíduo entra num mundo de total foco em torno a essas declarações de identidades que têm potencial monstruoso, né, de fazer a tal ficha cair e remover qualquer que sejam os resquícios de dúvidas a respeito dessas declarações, né? Então, Nididhyasana
é a meditação vedântica, tá? Ela é uma forma de foco, mas o foco é em torno a todas essas noções, essas declarações, esses mantras de identidade revelados nos Upanishads, né? Então, é a fase final, é uma meditação extremamente profunda, sofisticada, que requer uma mente purificada. A purificação inicia com Karma Yoga. Se necessário, ela passa pelo, naturalmente, Karma Yoga. Não existe o Karma Yoga sem a observação do Dharma. Aí ela passa por Upasana, caso o indivíduo se sinta inclinado, né, a meditar, né, focalizando a mente num objeto de meditação que seja alguma coisa que simbolize o Criador em sua natureza colorida pelos gunas ou nirguna, que é Brahman. Mas quando nós entramos no foco de uma meditação, utilizando o foco, o objeto de meditação como Nirguna Brahman, aí a gente já entrou no Nididhyasana Vedântico. Nós entramos realmente em meditar na minha real essência, meditar no substrato, que é a natureza de Ishvara, Jiva e Jagata. A mente precisa estar muito purificada para que nós possamos fazer a meditação vedântica, né? Focando a mente na natureza nirguna, né? De Brahman, de Ishvara, né? Quando nós começamos a fazer aquilo, nós estamos contemplando nas declarações finais dos Upanishads, tá? Então, existem níveis e níveis e níveis e níveis de meditação. A maioria das meditações são introdutórias. Existe uma infinidade de conceitos, como meditar, tem pessoas fazendo muita grana ensinando meditação por aí, né? Mas, fundamentalmente, a meditação jamais irá produzir o autoconhecimento, a meditação preparatória, nem o autoconhecimento, nem moksha, né? No máximo, ela irá produzir o melhoramento, a purificação, né? O equilíbrio, etc., a força mental, emocional, a clareza, e podemos obter através do Karma Dharma Yoga. Vocês entendem? Você entende, Marilete? Mais ou menos, você que é nova? Sim, né? Quem tiver dúvida pode apresentar suas dúvidas. Portanto, a meditação não é um meio para obter o autoconhecimento? Outro ponto importante é que as pessoas elas fazem a meditação e, na medida que elas vão meditando, elas vão desenvolvendo uma mente com muita persistência, com muita insistência, vão desenvolvendo uma mente mais reflexiva, contemplativa, né? Satívica, né? E naquela situação, experimentando um silêncio, experimentando uma paz que é realmente inerente à nossa real natureza, né? Além do ego, antes do ego. Então, naquela condição, o indivíduo ele tem algumas experiências espirituais ou místicas, ou algumas epifanias, ou algumas experiências extraordinárias podem ocorrer. Aí, a maioria das pessoas começam a pensar, qual é o objetivo? Experiência mística, experiência espiritual. O Vedanta dá 000 valor às experiências místicas, às experiências espirituais. Experiências espirituais não libertam ninguém, não produzem autoconhecimento, elas não têm nenhum problema com a nossa autoignorância, elas simplesmente produzem uma experiência extraordinária que se torna até um perigo, porque o indivíduo ele vai querer mais, esse possível melhor, né? E ele jamais consegue reproduzir uma experiência mística, né? O indivíduo acaba com uma vassana a mais no seu universo de vassanas, né? Uma vassana por experiências místicas, experiências extraordinárias, mas isso não significa dizer, né, que o Marcelo possa ter uma experiência espiritual, né? Aqui e ali, fazendo meditação ou não fazendo meditação, pode ocorrer, né? As experiências místicas, elas ocorrem na medida que nossas mentes, elas se purificam. E o que irá produzir essa experiência mística? Vassanas anteriores.
Se o indivíduo chega com uma vassana por projeções místicas, por experiências místicas, uma mente mais satívica irá projetar essas vassanas, ok? Mas vassanas são vassanas, não importa as projeções, as sobreposições delas, né? São simplesmente objetos de experiências que não têm nada a ver com o sujeito absoluto, que sou eu, existência, consciência de natureza ilimitada, né? Todas as experiências tratam do mundo objetivo e o Vedanta nos conduz para um conhecimento a respeito da nossa subjetividade absoluta como a única consciência absolutamente não dual, que é a essência, a natureza essencial de todo o universo, tá? Então, isso para introduzir o fato de que as meditações, elas servem um determinado propósito e existem muitos conceitos equivocados a respeito dela no mundo ocidental, principalmente, né? E eu não quero dar muito ênfase no Upasana, porque vocês que me conhecem sabem que eu valorizo muito mais o Karma Yoga do que o Upasana, tá? Gaudapadacharya, no Mandukya, que nós já estudamos, né? Não sei se passamos por isso. Propósito, aproveitando aqui o gancho da presença da Betânia, o Carnaval 2024 está chegando. Se vocês estiverem interessados de fazer o último capítulo do Mandukya, talvez seja já tempo, né, da gente começar a se organizar. Gaudapadacharya, no Mandukya, diz que, mesmo se experiências extraordinárias ocorrerem, rejeite-as. Rejeitá-las significa o quê? Não, eu tenho, como é que se diz? Aversão. Não, não as leve a sério. Não pense que uma experiência extraordinária ela possa representar aquilo que você é, Satchitananda. Não, ela é temporal, ela vem e vai, se modifica, né? Etc, etc. Simplesmente rejeite-as como a sua real natureza. Não tem nada a ver. Um objeto é aquilo outro que você, é aquilo que está sendo visto, experienciado, conhecido por você, você é o conhecedor, e o objetivo do Vedanta é conhecer a real natureza deste agente conhecedor. Portanto, abandone o interesse, a obsessão, né, a atração por essas epifanias. Elas podem dar uma calma temporária, mas o objetivo é você se apegar à sabedoria que pode ou não surgir dentro do âmbito de uma experiência mística. Então, aqui tem um outro twist, é que dentro do âmbito de uma experiência mística, existe sim o potencial de nós extrairmos a sabedoria espiritual que nós buscamos. Um outro exemplo, um exemplo de uma pessoa que a gente nunca usa como exemplo, Ramana Maharaj, né? Então, ele teve uma epifania na idade, né, muito jovem, né, muito jovem, de adolescente, e naquela epifania ele extraiu o conhecimento de que quem está morrendo aqui é o corpo, eu não sou o corpo, se eu não sou o corpo, então eu sou a mente. Aí ele começou a fazer esse processo, esse vichara, essa investigação a respeito, né, do eu, ali, naquela idade de garotinho. Por quê? Porque ele havia já esse conhecimento muito bem estabelecido em sua mente subconsciente, tá? Então, raramente uma experiência mística nos permite extrair o autoconhecimento, porque o indivíduo, quase que invariavelmente, ele fica vítima do fascínio por aquela experiência e esquece que a experiência deve ser rejeitada e o conhecimento deve ser extraído. Tá? Então, a meditação ela também pode produzir determinadas experiências
que se nós não, né, utilizarmos para questioná-las como mítia, de modo que nós, a um nível mais sutil e mais profundo, possamos fazer a discriminação entre sati e mítya, entendeu? Aí as experiências místicas podem ser um problema. Ok, eu acho que eu já cobri o que eu queria falar sobre isso. Sim, isso eu já abordei. Então, nós passamos pelo Karma Yoga. Eu estou editando naturalmente as exposições do Swami Paramartananda. É importante compreender que Swami Paramartananda é o meu guru, né? É o guru mais brilhante da nossa Sampradaya, né? Segundo a minha opinião. Eu me inspiro em suas exposições, eu ouço as suas exposições como quem ouve música, né? Mas quando eu estou aqui para expor os ensinamentos, eu não estou aqui para ler palavras por palavras do Swami Paramartananda, né? Eu estou ali para extrair, né, aqueles insights mais brilhantes do Swami e utilizá-los, né, juntamente com os meus próprios insights, né, para fazer a minha própria exposição. Então, eu não passo palavra por palavra, né? Existe, depois da meditação preparatória, o que devemos fazer? Nós devemos fazer o quê? Ok, agora minha mente está preparada, né? Eu passei por karma, eu observei o Dharma, minha mente se tornou mais pura, né? Mais equilibrada, mais refinada, né? E agora eu faço um pouco de upasana, né? Porque eu quis experimentar, ou porque eu tenho já uma vasana, e aí minha mente é mais purificada ainda. Agora eu estou com uma mente super purificada. O que que eu vou fazer com essa mente super purificada? Hein, Betânia? O que nós devemos fazer com essa mente super purificada? As escrituras. Nós devemos submetê-las às escrituras, né, como expostas por um guru, um professor competente, né? E não impede que possamos fazer o nosso dever de casa, né? O professor, ele pode inspirar, ele pode dar um pouco do conhecimento, mas somente cada indivíduo é capaz de fazer este trabalho, né? Então, após a mente estar preparada, nós precisamos expô-la aos conhecimentos espirituais revelados nas Escrituras. E aí eu tenho que, né, compreender, eu vou meditar ou vou meditar ainda para preparar a mente? Não, eu vou fazer o Shravana Manana e Nididhyasana, ok? Porque, fundamentalmente, o objetivo nosso do Vedanta Brasil é o autoconhecimento. E o autoconhecimento requer um pramana. Pramana é um meio de conhecimento. Qualquer campo de conhecimento científico requer um meio de conhecimento, um corpo de conhecimento. A gente jamais pode aprender, né, a astronomia nas classes de química, por exemplo, porque química, o corpo de conhecimento a respeito de química, né, do nível mais básico até o nível mais profundo, ele serve para quê? Ele serve, é um pramana para você se tornar um grande conhecedor do mundo da química, do universo da química. E, do mesmo modo, o autoconhecimento também requer um corpo de conhecimento, um meio de conhecimento, né? Então, quando nós temos uma mente bem preparada, e eu quero conhecimento, porque eu sou parte do Vedanta Brasil, então eu tenho que procurar o quê? Um pramana. O que é um pramana? Né? Um corpo de conhecimento, uma metodologia de ensino que revela para o indivíduo, tal qual um espelho, a sua real identidade. Né? Então, quando a mente está preparada, a gente tem que abandonar aquela história de purificação infinita, de eu quero me tornar um santo, né? Eu quero ter experiências, né, de sair por aí voando, isso e aquilo. Não, eu quero autoconhecimento. E para o autoconhecimento só existe um meio, um pramana, e o pramana são os conhecimentos revelados pelas escrituras, né? Eu posso ficar sentado Swami exagerou aqui, ele falou assim, eu posso ficar sentado fazendo mais Vipassana?
experimentando uma bem-aventurança monstruosa, né? Um silêncio, né? Um amor incondicional. Eu posso ter aquelas experiências místicas por 24 mil anos e nada irá remover, nada daquilo irá remover a minha autoignorância. Né? Por quê? Porque aquelas experiências, né, que ocorrem, né, em Upasana, elas não são pramana apropriado para remover a autoignorância, né? Eu preciso de quê? Eu preciso de um espelho, e eu preciso de um professor que mantenha esse espelho, né, devidamente diante, né, do meu intelecto, de modo que eu possa ver aquilo que o professor vê, né? Então, eu preciso de um espelho, as escrituras, e eu preciso de um professor que me ajude. Eu preciso de um espelho apropriado, eu preciso de saber usá-lo de modo devido. Este é o Pramana, o Vedanta. Se eu usar apropriadamente, o resultado será o autoconhecimento, nenhuma dúvida a respeito disso. E como operar, como segurar esse espelho, né? Como operar esse espelho de modo que ele realmente revele a minha real identidade? Nós vimos isso no capítulo 4, quando o Lorde, o Krishna Lord, né? O Lord Krishna nos disse que você obtém este conhecimento pela dedicação, pelo serviço, pela entrega a esta investigação adequada. E você faz isso em associação com o guru. O sábio irá transmitir esse conhecimento para você. O sábio é aquele que sabe, ele pode não saber nada a respeito deste mundo físico material, mas ele sabe o que é realmente a real natureza, essência de todo este universo manifesto, né? Esse universo aparente. Então, através desta investigação adequada, em associação com os sábios que irão transmitir esse conhecimento. Você tem que passar por dois tipos, né, de sadhanas, que nós conhecemos muito bem, e não existe uma linha divisória tangente física, né, entre Shravana e Manana. Shravana é ouvir, ler, né, de novo e de novo, submeter o seu intelecto aos ensinamentos escritos e nos áudios, né? E nos vídeos, né? Então, este é o Shravana, você ouve, 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 você submete a sua mente, o seu intelecto, né? Então, isso é o início do processo do Vedanta, do Jnana Yoga, que precisa ser seguido do Manana, que é a remoção das dúvidas. Imediatamente, eles trazem à superfície dúvidas, suspeitas, né? Vaguezas, né? Abstrações, né? Não, eu não posso me agarrar a alguma coisa que seja vaga e abstrato, né? É por isso que eu, de novo, eu falo, a maioria dessas exposições por aí que falam sobre o ser ilimitado, de modo simplesmente vago e abstrato, sem uma lógica profunda, né, que sustentem aquelas declarações, lógica essa embasada na própria experiência do dia a dia do indivíduo. Então, o Vedanta ele vai fornecer a todos nós essa lógica para remoção de nossas dúvidas, né? Isso precisa ser feito, a definição do Vedanta, do Shravanam e do Manana é o estudo sistemático e consistente das escrituras por um período de tempo sob a orientação de um guru competente. E assim nós obtemos o autoconhecimento. O problema é que as dúvidas precisam ser removidas. Ouvir o Shravanam é a tarefa mais difícil do mundo. Por quê? O ego, ele sempre acha que ele já sabe, né? É por isso que o ego não gosta de ouvir nem mesmo o namorado, a namorada, né? O marido, a mulher. Porque o ego, ele sempre acha, não, já sei, não, já sei. Né? Então, quando a gente chega
nessa busca espiritual, o ego espiritual, naturalmente, ele fala assim, mas ouvir ensinamentos? Não. Eu já senti alguma coisa aqui, entendeu? Eu já tenho algumas noções, eu já ouvi dizer que tudo é somente Brahman, tudo é a consciência, eu sou a consciência, isso basta para mim, né? Não, você vai estar se agarrando a um conhecimento vago, abstrato, cheio de dúvidas, que não irá produzir aquela convicção de identidade que transforma o indivíduo e a vida do indivíduo, né? Isto é o que nós chamamos de um conhecimento abstrato, vago e cheio de dúvidas que não liberta ninguém. Não é assim, Marcelo? Hum? A dúvida mais fundamental é por que eu vou acreditar nesses rishis, por que eu vou acreditar no Vedanta, por que eu vou acreditar nos Upanishads, né? Essas declarações doidas, né, de que eu sou a única fonte de felicidade, de segurança, de paz e de plenitude. Que história é essa, né? Onde é que está isso? Será que está no meu estômago? Está no meu, no meu cérebro? Onde é que está localizado isso dentro de mim, né? Então, essas dúvidas, né, vão fazer que o indivíduo não desenvolva a pré-qualificação, como colocada frequentemente por mim, que é a confiança nas escrituras e no professor, paciência, né, e perseverança, né? A confiança é difícil, por quê? Porque o ego, ele se acha, né? Ele acha, eu não preciso de ajuda de ninguém, né? O abstrato, cheio de dúvida, é igual a nada. E mesmo após muitos anos de Shravana e Manana, nós ainda temos conhecimentos, muitos conhecimentos, né? Podemos até dizer, não, eu tenho certeza quase que absoluta. Eu tenho 98% de certeza, né? Então, o que a gente faz com aqueles 2% de incerteza, né? Aí tem uma passagem, eu acho que é aqui mesmo, que o Swami conta uma história do Shimayananda dizendo, né, que, não, se eu disser para você que, se você perguntar, essa rede elétrica aqui, ela está ligada ou desligada, porque tem um fio dela que caiu, eu posso pegar esse fio? Aí você pergunta para o Swami, Swami, você sabe, por acaso, se está tudo desligado? Ele falou assim, está desligado, 99% está desligado, né? Então, eu não pego naquele fio, né? Por quê? Porque existe 1% de dúvida, né? Então, essa é realmente um exemplo, uma analogia bacana, brilhante, né? A dúvida, né? Conhecimento duvidoso é tão bom quanto não conhecimento, né? E como obter esse conhecimento duvidoso? Aí a gente traz de volta uma outra brilhante analogia do Swami Paramarthananda, né? A gente vai dizer assim, não, então eu preciso de mais Shravana, mais Manana, né? Não, você precisa de Nididhyasana, né? Você já utilizou esse conhecimento, já ouviu, já compreendeu ele, mas ainda assim existe alguma dúvida e suspeita, aí ele traz o exemplo do café, que você bota 2, 3 xícaras de açúcar e o café ainda está amargo. Aí o indivíduo fala assim, não, bota mais 2, aí bota mais 2 colheres de açúcar. O que está faltando? Está faltando mexer o açúcar. Mexer o açúcar é o nididhyasana em analogia, né? Em analogia, você precisa de mexer o açúcar. Não, nenhuma quantidade maior de ouvir, irá fazer o trabalho que só é possível de ser feito pelo discípulo no nididhyasana, né? O trabalho de casa, como eu digo sempre, né? De simplesmente aplicar esse conhecimento de momento a momento, na medida que a ignorância emerge nas interações nossas, durante as interações nossas do dia a dia, né? Portanto, no primeiro estágio, né, eu estou obtendo esse conhecimento, eu submeti a minha mente. No segundo estágio, eu estou vendo as minhas dúvidas conscientes
E o que dizer das dúvidas subconscientes, né? O Vedanta ele se apresenta sempre como um diálogo entre perguntas e respostas entre o discípulo e o guru. Por quê? Porque existem muitas dúvidas no inconsciente. Existem dúvidas no consciente também, que a maioria, ou muitas das pessoas, têm timidez de expor ao professor e muito menos ao grupo, né? Como alguns de vocês fazem, né? E aqui tem uma passagem, né, de um texto que diz, né, um bom conselho é obtenha um quarto do conhecimento diretamente do seu guru, do seu professor. O outro quarto você tem que desenvolver através dos seus esforços próprios, né, o intelecto, estudo, contemplação, reflexão, e você, através dos seus esforços pessoais, você vai dissolvendo muitas dessas dúvidas. Outras dúvidas do subconsciente vão aparecendo e elas vão sendo resolvidas através do seu esforço. O outro conselho é compartilhe, fale com seus colegas, né, com seus grupos de estudos, né, porque a interação com os seus colegas também ajuda a remover um quarto dessas dúvidas, né? E um quarto restante somente a maturidade espiritual será capaz de remover, né? E quanto mais livre de dúvida este conhecimento mais nós experimentamos aquela força, aquele equilíbrio, aquela equanimidade, né? Na medida que nós interagimos com os altos e baixos da vida. Então, este conhecimento, tanto quanto sem próximo de 100% ou 0% de dúvida, maior é o palam, é o fruto, é o resultado que esta força mental, psicológica, né, emocional, derivada do autoconhecimento livre de dúvida. Portanto, devemos fazer esse trabalho de casa. O Vedanta ele não irá produzir este palam, este resultado, se nós nos restringirmos a fazer as nossas sadhanas, né? Aqueles que aparecem, né? Porque poucas pessoas aparecem, né? O grupo foi muito reduzido ultimamente, né? Porque ninguém tem tempo. Todo mundo tem outras coisas para fazer. Mas, não, mas depois eu vou ouvir os ensinamentos. Não, mas eu consigo sim. Todo sábado e domingo eu faço a minha sadhana. Não, não. Você tem que fazer o seu dever de casa, como eu costumo dizer, e utilizar esses momentos com o guru para resolver aquelas dúvidas mais persistentes, né? Nós temos diversos textos, né, com perguntas e respostas que servem este propósito. Portanto, esse processo chamado manana, que é a reflexão e contemplação, que produz a resolução das dúvidas, né, irá tornar esse conhecimento, este autoconhecimento, em um autoconhecimento de firme convicção. Né? Não, não, eu tenho um namorado novo, eu tenho certeza que ele me ama, né? Mas tem certeza realmente, né? Não, não, a minha mulher, ela me ama de verdade. Você tem certeza realmente, né? Então, não, eu sou Brahman, eu sou a consciência, a existência de natureza ilimitada. Você tem certeza realmente, né? Então, somente esta total convicção a respeito de sua real natureza, coisa que nós podemos realmente ter a convicção, a gente jamais vai ter a convicção de que alguém nos ama, a gente jamais vai ter a convicção a respeito de conhecimentos científicos, porque são sempre sujeitos a reformas, revisões, né, e correções. A única certeza
realmente disponível para nós como algo, né, de total convicção é o autoconhecimento, né? E para isso, né, nós precisamos de fazer o trabalho de casa, né? Vir às aulas já é um bom início, né, para aqueles que não conseguem mais vir, assisti-las, né, num ambiente, né, apropriado, não fazendo a unha ou fazendo outras coisas, trabalhando no computador e ouvindo, dirigindo o carro, não. Isso aqui é uma classe de Vedanta, né? Então, o intelecto, e somente o intelecto pode fazer esse trabalho, e muita dedicação é necessário para que nós possamos converter esse conhecimento em conhecimento livre de dúvidas, e quanto mais livre de dúvidas, maior são os frutos deste autoconhecimento. Algumas outras passagens de outros textos, o ser não pode obter nenhum conhecimento, o conhecimento tem que ocorrer apenas no intelecto. Aqui o Swami está enfatizando o fato de que autoconhecimento não é autoexperiência, não existe uma experiência a respeito de Brahman, porque Brahman, na consciência, a existência, não é um objeto de experiência, né? Então, o autoconhecimento é dito ser autoconhecimento porque é um conhecer, é um saber, né? E ele, como todo e qualquer outro conhecimento, ele ocorre num determinado locus, e esse locus não é o coração, não é o centro emocional, é o intelecto, né? Aquilo que existe mais elevado na nossa expressão humana. No Katha Upanishad, né, é dito que Atma tem que ser conhecido pelo intelecto e somente no intelecto. Todos os Upanishads apontam isto como um fato. Porque o intelecto é o único locus para o conhecimento. Então, uma pergunta relevante seria, então, se o autoconhecimento ocorre no intelecto, qual é a diferença do autoconhecimento em relação ao conhecimento a respeito, né, de física ou de culinária, né, ou qualquer que seja o conhecimento, né? Qual é a diferença? Quem é que pode me responder? Ele é sempre disponível. Não sujeito a variações. Então, essa é uma pergunta importante, porque o pessoal dos círculos espirituais, né, eles tendem a achar que o intelecto é o vilão da história, a mente é o vilão da história, né? Não, não, não. A mente, o intelecto não pode discriminar, não pode pensar, não pode determinar, porque qualquer atividade mental intelectual é uma perturbação, entendeu? Então, o intelecto, ele desenvolveu uma péssima reputação nesses círculos espirituais devido à ignorância espiritual que rege, né, neste planeta, né? Então, as pessoas são dirigidas ao sentir, né, ao emocional. Mas o emocional é uma coisa em constante fluxo de modificação. Você sente isso agora, daqui a pouco já sente o oposto, e você vai naquela gangorra, né, de sensações, sentimentos, emoções, né, que infelizmente não estão sob os nossos controles, né? Qual é a diferença entre esse autoconhecimento, se ambos ocorrem no intelecto? Conhecimento científico ocorre no intelecto e é a respeito do fenômeno, né, objetivo. Qualquer fenômeno objetivo pode ser analisado pela ciência, né, por aqueles que gostam de
de pesquisar as descobertas, né, as científicas, né, tudo isso ocorre no intelecto, né? Qualquer conhecimento, como limpar a casa, como cozinhar, como fazer isso, fazer aquilo, ocorre no intelecto, né? E o autoconhecimento ocorrendo no intelecto, a gente não deve imaginar que ele seja de mesma natureza, não, porque o conhecimento a respeito de fenômeno-objeto, né, ele se move através dos 5 canais dos sentidos e da mente, né? E o intelecto, ele vai obter dados, né, informações e determinações a respeito desse mundo lá fora, esse mundo objetivo, né? O autoconhecimento é o conhecimento a respeito da minha real subjetividade, natureza, essência, né, que é além da percepção e da inferência mental, né? O autoconhecimento não é um conhecimento inferencial. O Vedanta utiliza a inferência, né, em todo o seu processo, inferência e percepção direta, baseada nas nossas experiências, formando lógicas e análises que irão revelar para a gente, para todos nós, que nós não somos aquilo que nós imaginamos, né? Então, este conhecimento, este autoconhecimento, é um conhecimento muito único, porque ele não se utiliza dos pramanas que nós utilizamos para todos os conhecimentos objetivos, que é percepção e inferência. Então, que diacho, como algumas pessoas dizem, né? Que diacho de conhecimento é esse que não usa percepção e inferência? Sim, é um conhecimento realmente diferente. Ele utiliza um pramana, um meio de conhecimento que não é percepção e inferência, ele utiliza um outro pramana chamado as escrituras dos Upanishads, as escrituras védicas, ok? Então, este é um conhecimento, ocorre no intelecto, mas não é obtido através dos meios comuns de conhecimento, que é percepção e inferência, mas é obtido através de um outro pramana, que são as escrituras reveladas, né? Através deste processo em associação com o guru que possa nos ajudar, né? Somente então nós chegaremos a esta total convicção. E a convicção é importante. Aqui o Swami, ele adora essa piadinha dele. Ele conta uma história, eu acho que foi o Shimaya que contava essa história. Shimaya era um bom contador de história, né? Ele fala que uma pessoa tinha um problema psíquico, né, psicológico, né, que ele tinha uma sensação que ele fosse uma minhoca. Muitas vezes ele ficava em dúvida a respeito do autoconhecimento dele, né? Às vezes ele estava bem, não, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. Aí, de repente, vinha um pensamento na cabeça dele e dizia, não, eu sou uma minhoca. E toda vez que esse pensamento dominava ele tinha um medo, né? Ele entrava em pânico sempre que ele via um pássaro, porque os pássaros gostam de comer minhoca, né? Então, esse cara estava naquela situação, né? E ele estava vivendo dentro do asha lá do Shimayananda, né? Aí o Shimaya falou assim, não, eu não sei mais como ajudar esse cara, eu já apresentei as escrituras que provam que, em primeiro lugar, ele é um ser humano, em segundo, mais profundamente, que ele é a consciência Brahman, né? E ele continua a cair nesta identificação na minhoca como uma minhoca. Aí ele mandou esse cara para um psiquiatra famoso, né? Um terapeuta psiquiatra famoso. Aí o psiquiatra trabalhou muito com ele, aí depois foi produzindo inferências, né? E no final das contas ele trouxe a percepção direta, colocou um espelho diante do cara e colocou uma minhoca diante do cara, falou, isso é minhoca, isso é você. Agora que você sabe a diferença entre você e a minhoca, me diga quem é você. Eu falei, eu sou um ser humano. Naturalmente eu sou um ser humano, né? E eu não tenho mais nenhum problema. Agora eu sei, eu obtive este conhecimento, e este conhecimento é livre de dúvida, né? O Swamiji estava me ensinando que eu sou Brahman, mas eu estava pulando esse estágio importante, que é saber 100%, sem nenhuma dúvida, de que eu sou um ser humano, né? Agora eu sei que eu sou ser humano porque eu obtive esse conhecimento firme.
Aí o Swamiji, muito, muito feliz com ele, falou, agora você pode sair desta sala, você pode passear no ashram, porque eu tenho certeza que você está curado. No momento que ele saiu da sala lá onde ele recebeu esse tratamento psiquiátrico, né, ele viu um pássaro. Quando ele viu um pássaro, ele entrou em pânico e correu para ela e fechou tudo de novo, né? Aí o Swami estava vendo a situação e falou assim, o que está acontecendo, cara? Você sabe que você é um ser humano? Ele falou, não, não, isso eu tenho, certeza absoluta. Este é um conhecimento sólido, mas eu não sei se aquele pássaro sabe que eu sou um ser humano. Ninguém ensinou para o pássaro que eu sou um ser humano. Eu sei que eu sou um ser humano, mas o pássaro, se ele tiver qualquer noção de que eu sou a minhoca, ele vem e me come, né? Então, é uma história maravilhosa, né, para ilustrar os níveis de dúvidas que podem ocorrer no intelecto humano, né, a nível subconsciente também. Eu sou o corpo-mente, eu sou uma figura, uma entidade limitada, né, destinada ao nascimento e à morte, né? E eu obtive esse autoconhecimento, mas eu preciso de validação. Eu quero que o meu namorado saiba que eu sou Brahman, que os meus amigos saibam que eu sou Brahman, né? Porque não basta eu saber que eu sou Brahman, né? Então, o cara não bastava, eu sou um ser humano, ele queria que os pássaros também soubessem que eu sou um ser humano. Então, é um conhecimento que ainda requer validação, né? No caso dos pássaros, no caso dos outros, o que significa que ele não é 100% firme em termos de convicção ou ausência de dúvidas. É difícil digerir tudo isso. Eu sou aquele Brahman e o mundo inteiro surge e repousa dentro de mim. São convicções que levam tempo de serem assimiladas, digeridas, né? Libertadas, né? Purificadas de sentimentos ou sensações de abstração, dúvidas, vaguezas a respeito de tudo isso. O conhecimento precisa ser muito firme e claro. O Swami Dayananda dizia, né, muito brilhantemente, sim, todo conhecimento é um conhecimento que ocorre no intelecto. Não existe conhecimento nasal, ou não conhecimento do coração. Conhecimento só existe no intelecto. Somente esse conhecimento firme irá proporcionar moksha, a libertação da doença do samsara, que depende desta dúvida a respeito da minha real natureza, sempre livre e ilimitada, né? E independente das circunstâncias do mundo. Somente então eu me torno um Jiva Mukta e minha vida está transformada. Caso contrário, eu vou sofrer da doença do samsara porque ainda existem dúvidas. Eu vou experimentar desejo, medo, aversão, ansiedade, ciúme, raiva, inveja, insegurança, apego, dependência, né? Orgulho. Então, tudo isso desconfortáveis e intelectualmente perturbadoras, né? Que ocorrem no âmbito da experiência humana. E aqui o Swami vem com um conceito incomum. Ele diz assim, o que é então esse moksha, essa libertação? A mente se torna tão firme a respeito de sua natureza em Brahman, como Brahman, que ela se torna livre de problemas, ela já não é mais uma mente problemática. E a pessoa se torna um sábio, que também, às vezes, pode ser chamado de uma santidade ou de um santo. Uma pessoa desenvolve características mais próximas de um santo. Então, este é um conceito, né, incomum, não frequentemente utilizado no Vedanta, mas existe algum elemento de verdade, porque o autoconhecimento purifica a pessoa como nada mais o faz, né? Então, uma pessoa firme neste conhecimento, ela se tornará, ela desenvolverá, né, características, né, traços de personalidade mais próximos a uma pessoa né, cheia de compaixão, empatia, amor, equilíbrio e sabedoria, né? Então, a pessoa santa,
o Swami tenta definir aqui uma pessoa santa, né? Ele existe, podemos definir de muitos modos. Aqui ele nos oferece uma definição, entre tantas, dizendo que é uma pessoa incapaz de machucar os outros. Essa é a melhor definição, né? Porque ela se mantém ali no X, né? no âmbito realmente central. Então, é uma pessoa que desenvolveu uma sensibilidade, uma empatia, uma compaixão, que faz de modo que ela não machuque mais as pessoas. E ela não se machuca com as circunstâncias externas também. Então, ela é livre deste sofrimento psicológico humano. Ela nem machuca, nem é machucada pelos outros ou pelas circunstâncias do dia a dia. Este é o benefício, este é o Jivamukta, este é o Palam, uma paz e uma tranquilidade que passa a compreensão humana, além da compreensão. Mas, como nós sabemos, esse conhecimento precisa produzir o resultado é o Jnana-Palam, né? O Jnana-Palam, e a gente vai deixar isso depois, eu queria concluir isso, mas eu me estendi muito na minha introdução. Daqui a 10 minutos a gente continua aqui e depois entramos no verso 1 e verso 2 do texto, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber.
E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.